E essa semana foi uma semana muito intensa de muita coisa, né? De muitas coisas acontecendo no nosso país e no mundo. E hoje eu queria começar compartilhando uma imagem com vocês, que eu acho que vocês viram muito, uma frase que marcou muito esses últimos 10, 12 dias, que é esse cartaz aí, essa frase que diz: eu não posso, eu não consigo respirar. E isso tem me chocado muito, isso na verdade tem me feito fazer muitas reflexões. E eu hoje queria fazer essa reflexão aqui com vocês. Queria aproveitar esse tempo que nós temos aqui juntos para pensarmos sobre isso. E quando vem na minha mente esse conceito, esta frase, eu não posso respirar, esse grito de socorro, eu não posso respirar, eu me lembrei automaticamente de um texto bíblico que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz: então o Senhor Deus, pois formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus é aquele que sopra em nossas narinas e nos torna seres viventes. Deus nos dá o fôlego da vida. Este fôlego da vida foi dado por Deus. E quando nós vamos para o Salmo diz, no Salmo 104, 29 e 30, que quando lhes retiras o fôlego, quando Deus nos retira este fôlego, nós morremos e voltamos ao pó. E quando Ele sopra o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. O que esse texto está dizendo, e eu acho esse texto muito bonito, é de que Deus dá o fôlego e Deus tira o fôlego. Quando Deus retira o fôlego de nós morremos e voltamos ao pó. E depois Ele sopra o fôlego e eles são criados, outros seres são criados e renova a face da terra. Mas a pergunta é: o que acontece quando um ser humano resolve tirar o fôlego de outro ser humano? O que acontece quando um ser humano resolve assumir o lugar que pertence somente a Deus, de retirar o fôlego da vida e de voltarmos ao pó, e de poder soprar e criar outros seres viventes? Isto é obra de Deus. Isto é obra de Deus. O que acontece quando um ser humano resolve assumir o lugar de Deus e retirar o fôlego de outro ser humano? Nós temos os 10 mandamentos, eu falei sobre isso daqui no dia que nós falamos sobre o novo normal. Deus deixa muito claro que Ele não nos permite retirarmos o fôlego do nosso semelhante. Quando Ele diz: não matarás. Não matarás. Em Êxodo 20, não matarás. Não temos permissão de tirarmos o fôlego de um outro ser humano. Deus nos dá o fôlego. E quando sopra em nossas narinas, nos tornamos seres viventes. Deus retira o fôlego e nós voltamos ao pó. Um ser humano, um semelhante, nós não temos a permissão de sufocarmos alguém ao ponto de tirarmos deste alguém a vida. Isso não nos é permitido. Nós não podemos fazer isso. Nós temos acompanhado essas passeatas nos Estados Unidos, né, passeatas contra o racismo, e uma das coisas que às vezes a gente fica fazendo um paralelo é do Covid com o racismo, né? Porque é interessante, porque os dois, tanto o Covid quanto o racismo, ele tem deixado as pessoas sem ar. Porque a morte do Covid vem pela falta de ar. E a morte causada pelo racismo também, nesse caso específico do Floyd, ele vem por esta falta de ar. E aí quando a gente olha aquelas passeatas e as pessoas nos Estados Unidos no meio da rua, aquelas grandes aglomerações, a gente fica assim: por que as pessoas estão na rua? Por que as pessoas estão nas ruas correndo o risco de pegar um Covid e morrer com falta de ar, igual o Floyd, o George Floyd? Por que as pessoas estão na rua correndo risco, sabe, de contrair um vírus,
e de morrerem com falta de ar igual o Floyd. Eu digo, meus irmãos, que é muito mais chocante, e é por isso que as pessoas estão na rua. É muito mais chocante um ser humano não poder mais respirar, porque um outro ser humano não está deixando. Isso é muito mais chocante do que um ser humano não conseguir mais respirar por causa de um vírus. E é por isso que nessa hora, ir à rua e dizer, nós não aceitamos não respirar, porque um outro ser humano está impedindo alguém, um outro ser humano, seu semelhante, de respirar. Isso é muito mais chocante. Mas nós não podemos negar e dizer, não podemos deixar de mencionar que existem várias formas de deixar um ser humano sufocado. Existem várias formas. O não matarás de Êxodo, Jesus reinterpreta e diz que se você chamar o seu irmão de raca, se você xingar ele, se você tratar ele com violência, você já está matando no seu coração. Então, não é apenas o Floyd e alguns casos que têm morrido sufocado no mundo que nós vivemos pelo racismo. Esse sufocamento e essa falta de ar pode ser feito de uma outra forma que não com o joelho no pescoço, mas com outras formas, com outras maneiras. As pessoas podem sim estar sufocadas e não conseguindo respirar direito e vivendo uma vida sem ar, vivendo uma vida sem vida, vivendo uma vida sem vida, porque o ar da vida, que não é simplesmente esse ar que nós respiramos, ele tem sido roubado. Um outro ser humano tem roubado o ar de um outro ser humano que não consegue viver respirando com tranquilidade. Existem realidades, meus irmãos e irmãs, que são realidades de morte, que são realidades de vale de ossos secos. Quando eu vou para Ezequiel 37, e lá em Ezequiel 37, no versículo 2 e 3, queria compartilhar esse texto com vocês, ele diz lá, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Primeiro versículo 2, eu pude ver, era enorme o número de ossos no vale. Pergunto a vocês, vocês acham que esses ossos que estavam no vale eram ossos de pessoas mortas? Ou era uma representação de pessoas que estavam vivas? Então, o vale de ossos secos, de Ezequiel 37, desta visão, ele não é necessariamente e simplesmente uma visão de pessoas mortas, mas de mortos vivos, de vivos mortos, de vivos que não estão vivendo a vida como Deus planejou ser vivida. Por isso existem muitas realidades que são de morte sem as pessoas estarem mortas. Então existe o ar que Floyd não conseguiu respirar mais e por isso voltou ao pó da terra, né? É uma figura de linguagem, para mim pode ser a eternidade, mas tem esse ar que nós respiramos, ou paramos de respirar e deixamos de ter a vida, mas tem um outro ar que nós paramos de respirar e que nos é roubado, que representa também vida e que as pessoas estão vivendo como no vale de ossos secos. Ariane Costa, nem falei com ela sobre isso, na nossa igreja, cerimonialista, ela fez um desafio na rede social dela, pedindo aos fotógrafos que colocassem fotos de casamento, as fotos que mais marcaram eles, as fotos que eles mais gostam, dos casamentos que eles cobrem, dos casamentos que eles fotografam. E o Clécio Albuquerque, entrei em contato com ele, pedi autorização a ele para mostrar essa foto aqui, ele compartilhou a foto que ele mais gosta, embora essa foto não seja uma foto legal. Olha a foto que o Clécio compartilhou. Temos aqui uma realidade de morte. É a desigualdade social no nosso país. Não sei se você está percebendo, mas existem 3, eu vou usar o nome, princesinhas, vestidas de branco, para entrar numa cerimônia de casamento. E nós temos uma menina descalça. Não sei se está dando para você perceber que ela está descalça. Existe uma menina descalça, menina de rua, descalça. O irmão dela está assim, colocando a mão nas costas dela, dizendo assim, vai, sabe, entra, olha, assiste. Essa foto retrata a desigualdade social que existe no nosso país.
E isso, para mim, é um vale de ossos secos. O racismo não tem nem o que falar. O racismo é uma tremenda de uma representação de uma realidade de morte. É um tremendo de um vale de ossos secos que nós temos no mundo. Que nós temos não apenas nos Estados Unidos, que nós temos no mundo todo, nós temos no Brasil de uma forma muito, muito, muito ruim. Muito ruim. É uma representação de morte. Alguém está sendo sufocado e não está conseguindo viver a sua vida com dignidade, com respeito, com oportunidades iguais. O racismo faz isso. A desigualdade social faz isso. O machismo faz isso. O machismo é uma realidade de vale de ossos secos. O machismo é uma realidade que do machismo se deriva uma série de outras mazelas, como a própria violência. A violência contra a mulher do nosso país. A violência contra as crianças. A violência contra as crianças, meninas, no nosso país. Isso são vales de ossos secos. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra os homossexuais são vales de ossos secos. Discursos de ódios que nós temos em nosso país, muitas vezes legitimado por um discurso de fé, por textos bíblicos, por argumentos de defesa da moral e dos bons costumes. São vales de ossos secos que nós temos em nossa sociedade. Lá em Minneapolis foi proibido, a cidade onde o George Floyd faleceu, foi proibido usar a técnica de imobilização por estrangulamento. Pois nós deveríamos baixar uma lei mundial em que é proibido imobilizar alguém por estrangulamento. Pensando na imobilização num contexto muito mais amplo e pensando no estrangulamento num contexto também muito mais amplo. Isso tudo deveria ser proibido. Existe uma luta, meus irmãos, a ser travada. E nós não estamos fora dessa luta. Como igreja, nós não podemos estar fora dessa luta. Existe uma luta a ser travada. Lá em Efésios 6, nós temos um texto. Não é esse o texto aqui, eu confundi aqui. Lá em Efésios, nós temos um texto que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, é contra estruturas. Fala muito sobre o racismo estrutural, e dentro dessas estruturas que nós temos, existe uma desigualdade estrutural, existe um machismo estrutural, existe toda uma potestade criada pelo reino das trevas, em que a igreja precisa se levantar contra essas estruturas. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituições simplesmente. Eu estou falando pessoas, nós como cristãos, como seguidores de Jesus, precisamos nos levantar contra qualquer tipo de violência, porque isso não tem a ver com Jesus. Contra qualquer tipo de morte, de realidade de morte, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos a vida eterna. Existe um ex-jogador da NBA americano, que é o Kareem Abdul, que ele diz que o racismo na América e no mundo é como a poeira no ar. É como aquela poeira que está no ar, que você não vê. Mas quando você joga a luz naquela poeira, você bota o sol ali, você começa a enxergar aquilo ali. Você começa a enxergar. Porque o sol bateu e a poeira, sabe, se tornou visível. Se tornou visível. O sol bateu e a poeira ficou visível. Isso é o racismo. Isso é o machismo. Sabe? Isso é o discurso de ódio, de violência. Isso é a violência contra a mulher. Tão presente dentro de lares cristãos. Com índices altíssimos. No meio de lares que são evangélicos. Altíssimos. Essa poeira está aí. O sol precisa bater para essa poeira ser enxergada. E o que é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Senão o nosso Jesus amado. Quem somos nós neste mundo, senão luz deste mundo? Então que nós possamos refletir a luz de Deus. E que essa luz possa deixar visível toda esta poeira. Paulo vai dizer que o pecado fica encoberto, mas quando a luz vem, ele manifesta o que está encoberto. E nós temos essa missão como candeia neste mundo de iluminar. E quando jogarmos a luz de Deus sobre a sociedade que nós vivemos, esta poeira
sabe, do racismo, que é como uma poeira no ar, será vista. Será vista. Nós poderemos enxergar isso. Isso é missão nossa. Isso é missão nossa como povo de Deus, como seguidores de Jesus. Nós precisamos nos manifestar, sim. Sabe, essa semana eu senti isso muito forte. Me percebi muitas vezes calado, para evitar confusão, para evitar ser confundido com discursos ideológicos. Eu muitas vezes tenho ficado calado. E eu resolvi essa semana não me calar mais. Diante de tanta coisa absurda que acontece no nosso país, que acontece no mundo que nós vivemos. E entender que a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra potestades, é contra ordens estabelecidas, é contra estruturas montadas, sobre culturas, sobre mentalidades absolutizadas. Que nós precisamos lutar contra essas mentalidades, nós precisamos mostrar a luz do Pai para que esse racismo, esse machismo, estou só dando um exemplo, essa desigualdade social, o pessoal está sendo feita uma obra linda na beira-mar de Fortaleza. Eu fui ver a maquete, vai ficar um negócio do outro mundo. Eu vou amar correr ali. Amar correr ali. Vai ficar um negócio assim, imagina o dinheiro que está sendo gasto na reforma daquela beira-mar. Não seria o caso de usarmos esse recurso para colocarmos água e saneamento básico em todo morador de Fortaleza? Eu estou dando um exemplo. Eu sei que quando a gente dá esses exemplos, entra em questões políticas e aí tudo fica mais complicado. Mas como que a gente conversa sobre isso sem entrar em questões políticas? Como? Precisamos falar daquilo que é importante. E um povo cristão dizer, nós não aceitamos desigualdade. Nós não aceitamos ter pessoas morrendo de fome no país que nós vivemos. Nós não aceitamos pessoas sem acesso à saúde no país que nós vivemos. Nós não aceitamos crianças sem escola no país em que nós vivemos, na cidade em que nós moramos. Nós não aceitamos isso. Nós nos indignamos com isso. O povo de Deus não pode ser um povo acostumado com desigualdade, com racismo, com violência. Não pode ser. Nós precisamos ser um povo que está sempre indignado com isso. Sempre indignado com isso, lutando contra isso. Lutando contra isso. Agora tem um detalhe. E aí eu vou para uma frase de Martin Luther King. Martin Luther King vai dizer... Tinha invertido os textos, ó. O texto está aqui. Vou colocar no outro texto agora, de Efésios, porque essa é a frase do Martin Luther King. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Só o amor pode fazer isso. Eis a diferença de um militante e de alguém que luta contra o racismo, mas que tem a marca do evangelho dentro de si. Ele entende que não vai vencer violência com violência, que não vai vencer as trevas com escuridão, que não pode usar as mesmas armas. E que nós vencemos o ódio com amor. Que nós vencemos o ódio com amor. E não tem como vencer o ódio de outra forma. Então qualquer discurso de luta contra o ódio, que seja no tom de ódio, está fora do tom de uma perspectiva cristã. Quando Paulo diz a nossa luta não é contra pessoas. Nós precisamos aprender a lutar contra as mentalidades, a lutar sem lutar contra pessoas. É lógico que sempre entraremos em embate com pessoas. Martin Luther King morreu, foi assassinado. Jesus foi assassinado porque denunciou, porque mostrou realidades dentro da religião, dentro do poder econômico, político, social, que precisavam ser destruídas. Martin Luther King foi assassinado, mas não deixou de amar. E até hoje o legado dele vai. Então nós precisamos, ele fala ainda em outra frase dele, que é muito conhecida, que o que me preocupa não é nem um grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É isso que nos preocupa. E quando nós formos romper esse silêncio, nós precisamos sempre lembrar que a nossa luta não é contra pessoas. E que no momento que nós estivermos odiando pessoas, para lutar contra o ódio, nós estaremos usando da mesma arma. E esta arma do ódio e da violência pode até, lutando contra outro ódio e outra violência, ter resultados imediatos.
Mas não é essa obra que Deus quer fazer. Quando aquele vale de ossos secos estava ali, sem vida, e ele pergunta, Senhor, filho do homem, esses ossos podem voltar a ter vida? Tu sabes. Deus sabe. E eu creio que nós podemos transformar realidades micro em realidades da morte para a vida. O Espírito Santo de Deus, ele é o ar que nós respiramos, espiritualmente falando. Se nós respiramos esse ar aqui que nos dá a vida biológica, o Espírito de Deus é o Espírito que sopra em nossas narinas espirituais e que gera vida. E que nós possamos anunciar esse Jesus que é maravilhoso. Anunciar esse Espírito, essa obra desse Espírito. Porque qual é a obra do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade. Como precisamos de benignidade. Mas o povo de Deus parece que está com tanto mal no seu coração que não consegue ser benigno. Precisamos desse ar do Espírito. E como lá no Vale de Ossos Secos ele diz profetiza, e depois ele diz soprou do seu Espírito, e o Espírito foi soprado. E tudo que tinha ali de falta de vida foi gerando vida, porque o Espírito soprou. Que o Espírito de Deus sopre em nossas narinas. E que saia de dentro de nós tudo que representa morte, ódio, destruição, preconceito, violência. E que nós sejamos utilizados como luz neste mundo. Profetizando, denunciando toda a mentalidade que precisa ser retirada da nossa sociedade, retirada das nossas famílias, retirada das nossas histórias. E que nós possamos, meus irmãos e irmãs, que nós possamos viver um mundo diferente. Eu essa semana postei, essa semana eu vou postar de novo. Eu vou usar meu Instagram pessoal para falar algumas coisas, tá certo? Vou evitar fazer isso da Candeias, porque a Candeias representa uma série de visões. Mas eu vou falar da visão do Evangelho. Eu vou falar da visão do Evangelho. Eu vou falar da visão do Reino. Eu não vou defender visão nenhuma política. Mas quero falar daquilo que nós, como povo de Deus, não podemos nos calar. O problema é o silêncio dos bons. Nós precisamos falar. Agora falar em amor. Sabendo que a nossa luta não é contra fulano. Não é contra cicrano. Não é contra aquela pessoa. Não é contra aquela mulher. Não é contra aquele homem. Nossa luta é contra uma realidade. É contra uma mentalidade estabelecida. E muitas vezes o machista que está lá, ele está escravo também dessa mentalidade. Ele precisa ser salvo do machismo. O que exerce violência precisa ser salvo da violência. Precisa ser perdoado também. Precisa ser amado e restaurado. E que esse ar de vida que entre em nós, sabe, que saia de nós em palavra de luz, em palavra de verdade, em palavra de graça, em palavra de amor, ele transforme. Ele transforme as pessoas que estão perto da gente e longe da gente. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar adoecidos. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra potestades, autoridades, no reino dos céus e nos reinos da terra. E nós precisamos pegar essas mentalidades, esse traço cultural, essa herança cultural. Nós precisamos colocar o Evangelho da graça, do amor do nosso Pai. E que Ele venha transformar as nossas vidas. Que venha transformar, sabe, a realidade que nós vivemos. Mesmo que seja micro, mesmo que seja a realidade dentro da nossa casa. Comece a mudar isso. Comece a mudar isso. Comece a fazer diferença nisso. Amém, meu povo? Existe uma realidade que precisa ser combatida. Existe uma realidade que precisa ser colocada completamente de lado, sabe, que não pertence ao Evangelho. E nós somos sal da terra e luz do mundo. Não somos? Vamos respirar o Espírito. Que esse fôlego de vida espiritual, esse Espírito Santo de Deus, nos purifique, nos limpe. E que saia de nós amor, virtude, palavra de verdade, mas nunca sem perder o tom. Nunca acusando, nunca julgando. Nunca julgando. Sofri muito essa semana por causa da morte do Miguel. Mas não posso julgar aquela mulher. Eu não sei o coração dela. Eu não sei o coração dela.
eu posso denunciar uma mentalidade de classe média alta brasileira, uma mentalidade de diferenciação de pessoas, de acepção de pessoas. Eu posso condenar uma mentalidade. Julgar não. Várias pessoas entraram em contato comigo, 2 pessoas da Candeias entraram em contato comigo, dizendo que estavam também orando por ela. E nós devemos orar por ela. Nós não podemos julgá-la, mas nós podemos olhar uma realidade que é explícita no nosso país e denunciá-la. Mostrar a luz para que essa poeira que está invisível, ela se torne visível e que a gente possa viver algo diferente. Amém? Amém? Vamos orar por isso? A gente vai encerrar o culto hoje pensando nisso. Você vai para a sua cama hoje pensando nisso. Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? E se você tem se manifestado com ódio, lutando contra o ódio, com ódio, o evangelho não é isso. Se você está calado, o evangelho também não é isso. Então vamos se manifestar e vamos fazer isso cheio de amor no nosso coração, denunciando toda graça e toda a verdade. Amém?